Olá pessoal, meu nome é Laís Alana. Hoje, juntamente com a Ana Caroline, estarei apresentando para vocês o estudo funcional dos tecidos epiteliais de revestimento de mucosa e glandular. O tecido epitelial, juntamente com o tecido muscular, conjuntivo e nervoso, ele vai compor o nosso organismo, o nosso corpo humano. Não só o corpo humano, mas dos animais em geral. O tecido epitelial, ele está presente sob duas formas, tanto na forma de revestimento, de revestir, como na forma de glândulas. Na forma de revestimento, ele vai recobrir o nosso corpo, tanto a superfície externa como a cavidade interna do nosso corpo. Lembrando que, quando eu estiver falando de tecido de revestimento interno, eu vou estar falando também de tecido de mucosa. Eles são a mesma coisa, são iguais, idênticos. Já na forma de glândula, o que vai acontecer? As glândulas vão ser formadas pelas invaginações das células epiteliais. E assim vai estar formando o tecido epitelial de revestimento, tecido epitelial glandular. Outro ponto importante é que o tecido epitelial ele é originado nos 3 folhetos germinativos embrionários, o ecto, o endo e a mesoderme. Na ectoderma, o epitélio originado nesse folheto, ele vai estar revestindo a membrana nasal, a membrana oral, as glândulas mamárias, as glândulas da pele e a nossa pele em si. Já no endoderma, o epitélio originado nesse folheto, ele vai estar revestindo o fígado, o pâncreas, o nosso trato gastrointestinal e o trato respiratório. Já no mesoderma, o epitélio originado nesse folheto, ele vai revestir tanto o sistema reprodutor masculino, como o sistema reprodutor feminino e o sistema circulatório. Quando a gente pensa em tecido epitelial, vem logo a pele. E a pele, ela tem essa função de proteger o nosso corpo. Então, logo faz essa relação. Tecido epitelial, função de proteção. Mas ele não tem só essa função. Muito pelo contrário. O tecido epitelial, ele realiza diversas funções no nosso corpo. Tanto função de proteção, né? Proteger contra lesões, abrasões, como também ele tem a capacidade de absorver e secretar substâncias. Função de permeabilidade seletiva, selecionar substâncias que entram e que saem, e também de percepção de sensações. Ou seja, o tecido epitelial ele tem várias funções no organismo, ele é um tecido importantíssimo para o nosso corpo. Outra característica desse tecido é porque ele é avascular, ou seja, não tem vasos, ele não possui vasos. Na imagem que está sendo transmitida para vocês, vejamos uma ilustração, né? Vemos uma ilustração desse tecido epitelial. Vemos que tem o epitélio, embaixo temos a lâmina basal e em seguida o tecido conjuntivo. Sempre vai ter essa ordem, sempre vai ser essa ordem. Epitélio, tecido conjuntivo separado pela lâmina basal. Como eu falei, o tecido epitelial ele não tem vasos. Aí você me pergunta, como vai ocorrer a nutrição desse tecido se ele não tem vasos? Por isso que logo abaixo do tecido epitelial temos o tecido conjuntivo. A nutrição desse tecido vai ser por meio do tecido conjuntivo. Os nutrientes eles vão passar das células do tecido conjuntivo para as células epiteliais por difusão. Então, é importantíssimo que esteja sempre essa ordem. E sempre tem essa ordem, tecido epitelial e embaixo tecido conjuntivo. Na imagem que vai aparecer para vocês nos próximos slides, nós vamos ver que sempre tem epitélio, tecido conjuntivo e a lâmina basal. Outra característica desse tecido em relação às células epiteliais, né? Essas células, elas são unidas, como vemos na imagem nessa ilustração aqui. As células elas são coladas uma na outra, células justapostas,
conectadas, e essa conexão ela acontece graças às especializações de membrana, as microvilosidades, né? Os microvilos, estereocílios e cílios que permitem essa ligação de uma célula com a outra. A gente sabe que um tecido ele é formado não só por células, mas também pela matriz extracelular. E como eu falei, esse tecido ele tem células muito unidas, muito juntinhas, então não tem espaço. Por isso que outra característica desse tecido é porque ele tem pouquíssima matriz extracelular, pouquíssima substância fora da célula. Outro ponto é a grande aderência das células. Essas células, elas, por meio dessas junções intercelulares, elas têm essa aderência. Essas junções intercelulares, elas permitem uma ligação das células do tecido epitelial com as células do tecido conjuntivo. O tecido epitelial de revestimento, ele terá classificações. A classificação quanto ao número de camadas, sendo 3 tipos. Epitélio simples, apenas uma camada. Epitélio estratificado, 2 ou mais camadas. Epitélio pseudoestratificado. Pseudo vem de falso, ele vai ser um falso estratificado. Devido nas lâminas, quando você vê nessa imagem, nem percebe muito. Mas nas lâminas, principalmente, você vai ver que lá, devido os núcleos ter alturas diferentes, vai dar a ideia que tem mais de uma camada, mas na verdade só tem uma camada. Além disso, ele também pode ser, o tecido epitelial de revestimento, ele também pode ser classificado quanto à forma da célula. Assim, eles podem ser 4 tipos. Cúbico, porque devido sua altura e largura serem semelhantes, ele dá esse formato cúbico. Pavimentoso são células achatadas, prismáticos as células altas e transição vai ser devido ao modo, porque ele pode ser o formato, né? Ele pode ser relaxado ou distendido. Então, como vimos, o epitélio de revestimento, ele é classificado quanto à camada e quanto à forma da célula. Em relação, eles vão juntar, vai ter epitélio simples pavimentoso, epitélio simples cúbico e epitélio prismático. Simples, porque são apenas uma camada. Simples pavimentoso vai ser uma camada e achatada. Simples cúbico vai ser apenas uma camada. Cúbico, por causa a sua altura e largura são semelhantes e vão formar uma célula cúbica. Epitélio simples prismático, simples também, porque vai ser apenas uma camada, e prismático, porque as suas células são altas. E epitélio estratificado vai ser também pavimentoso, cúbico e prismático. É estratificado porque é mais 2 camadas, para pavimentoso. Ele vai ser estratificado 2 camadas ou mais, pavimentoso achatados, como vemos aí na imagem. Estratificado cúbico vai ser 2 camadas ou mais e ele vai ter em formas de cubos. E epitélio estratificado prismático vai ser 2 camadas ou mais, prismático porque as células são altas e seus núcleos são alongados. O epitélio de pseudoestratificado, ele vai ter só esse nome. Pseudo vem de falso, falso estratificado, tipo assim. Por quê? Quando a gente vê na lâmina, observar, e nos próximos slides vamos mostrar direitinho como é cada tecido com suas particularidades, vamos ver que o pseudoestratificado na lâmina, ele vai demonstrar ter várias camadas, dá essa impressão, essa ideia falsa que, por causa que os núcleos vão estar em lugares altos ou no meio, entendeu? E também temos o epitélio de transição, que ele vai ser de 2 formas, relaxado e estendido. Então, nos próximos slides, vamos estar falando de cada epitélio de forma particular. Epitélio simples pavimentoso. Como a Ana explicou, né, epitélio simples é porque ele possui
somente uma camada de célula, e pavimentoso tem relação com a morfologia e o formato das células, são células achatadas. Uma coisa que eu queria destacar é em relação ao epitélio simples. Esse epitélio simples, ele reveste órgãos que têm função de absorção. Por exemplo, o intestino delgado. O intestino delgado, o epitélio que vai revestir esse tecido é um epitélio mais simples, com uma camada, porque essa uma camada ela vai ajudar na absorção. Já pensou se esse órgão ele tiver várias camadas de célula no tecido epitelial? Essa substância ela vai ser transmitida, passada de célula em célula, de camada em camada, e quando ela chegar no tecido conjuntivo, já não vai ter substância suficiente. Então, por isso que quando os órgãos ou estruturas têm essa função de absorção, o revestimento delas, o epitélio delas, vai ser simples, somente com uma camada. O epitélio simples pavimentoso, as células elas têm formato achatado, núcleos também achatado. Esse epitélio ele tem origem tanto no endoderme, na endoderme, revestindo os vasos sanguíneos e os vasos linfáticos, como também na mesoderme, revestindo as cavidades pleural, do pericárdio e peritoneal. Lembrando que, quando eu estiver falando de cavidade, vou estar falando de revestimento interno, ou seja, revestimento tecido de mucosa. Vai ficar mais fácil de vocês visualizarem agora aqui na imagem. Essa é uma imagem do tecido epitelial visto de um microscópio óptico. Nessa imagem nós vemos nitidamente essa camada de célula, a divisão entre o tecido epitelial, lâmina basal e o tecido conjuntivo, que é essa parte da imagem mais clarinha. E as células, elas têm mesmo esse formato mais achatado. É como se pegasse uma bolinha de massinha e amassasse. Esse formato que as células e que o núcleo desse tecido eles apresentam. Agora, epitélio simples cúbico. Simples, uma camada de célula, e cúbico, as células têm formato de cubo, quadrado, elas têm formato de quadrado mesmo. Os núcleos, eles são arredondados, os núcleos das células. Vocês vão ver na imagem. Esse epitélio ele tem função de absorção de moléculas e formação de ductos. Esses ductos que são formados, eles vão ficar mais claro para vocês lá na frente, quando a gente estiver falando de tecido glandular, tecido epitelial glandular e também das glândulas exócrinas. O que vocês precisam entender é que epitélio simples cúbico, uma camada de célula, células com formato de cubo, função tecido absorção e forma ductos. Aí na imagem nós vemos um tecido epitelial visto de um microscópio óptico. Essa parte mais escura, esse roxo, é o núcleo. O núcleo ele tem formato arredondado mesmo. E as células, se vocês visualizarem bem, elas têm esse formato de quadrado, de cubo mesmo. E ao meio, esse oco, essa parte branca, é o ducto. E o ducto, ele faz parte das glândulas exócrinas. Todas as glândulas exócrinas possuem ducto, mas não fiquem preocupados com isso agora, que a gente vai estar explicando mais lá na frente. O tecido epitélio simples colunar, ele pode ser também chamado de epitélio simples prismático ou epitélio simples cilíndrico. Ele se chama simples porque tem apenas uma camada e colunar porque ele tem núcleos alongados e polarizados e suas células são altas. Ele tem como função de secreção e ele também tem função de absorção de moléculas e proteção. E um exemplo de epitélio simples colunar é o intestino. Agora vamos aqui uma imagem de um epitélio simples colunar.
Vemos aí que as células são altas, os núcleos são esses rosas escuro, eles estão polarizados e alongados. E estão apenas numa camada, ou seja, eles são simples. Já o epitélio pseudo-estratificado, pseudo vem de falso, vai ser um falso estratificado, devido a seus núcleos ter diferentes alturas, ele dá essa falsa ideia de ter mais de uma camada, mas na verdade só tem uma camada. Aqui vemos a imagem do pseudo-estratificado. Tá vendo os núcleos, que são esses roxos escuros, tem uns para cima, outros para baixo, dá a ideia, a falsa ideia que são várias camadas, mas na verdade é só apenas uma camada. E essas células são altas e também eles ficam, como aqui está dizendo, ó, eles ficam apoiados na lâmina basal. Eles têm células baixas e células altas. Esse BL é a lâmina basal. Epitélio estratificado. Como a Ana já tinha falado anteriormente, o epitélio estratificado ele possui mais de uma camada de célula, diferentemente do epitélio simples. Outra característica importante desse tipo de epitélio é porque ele sempre reveste órgãos ou estruturas que têm função de proteção. Por exemplo, a nossa pele. O epitélio que reveste a nossa pele é estratificado, ele possui mais de uma camada. Essa mais de uma camada de célula, ela ajuda na proteção. Imagina se tivesse só uma camada de célula para proteger a nossa pele contra lesões, abrasões e outras coisas. Então, geralmente, estruturas e órgãos que têm essa função de proteção vão ser revestidos por epitélio estratificado. Como no simples, esse epitélio ele tem os seus tipos. Temos epitélio estratificado pavimentoso, que reveste, por exemplo, o esôfago, epitélio estratificado cúbico, que vai estar revestindo as glândulas sudoríparas, epitélio estratificado colunar, que vai estar revestindo os ductos das glândulas salivares. Epitélio estratificado pavimentoso. Pavimentoso, assim como no simples, são células com um formato mais achatado. Esse epitélio, ele apresenta 5 camadas bem definidas que conseguimos visualizar ao microscópio óptico. Então, quando vemos no microscópio, fica bem nitidamente visível essas 5 camadas. Porém, nem todo epitélio estratificado pavimentoso é queratinizado, apresenta queratina. Por exemplo, a primeira imagem nós temos um epitélio estratificado pavimentoso sem queratina. E vendo a imagem, nós conseguimos visualizar esse número de camadas de células. Tem várias camadas e isso é uma característica desse epitélio estratificado. E não temos a queratina. Já na segunda imagem, nós vemos que em cima tem uma parte branca, bem clarinha, que é a queratina, está sendo representada ali pela letra K. Embaixo temos o epitélio estratificado pavimentoso, onde nós visualizamos essas 5 camadas e as células com esse formato mais achatado, mais pavimentoso. E logo abaixo a lâmina basal e o tecido conjuntivo. Sempre vai ser essa ordem, esse formato. O epitélio estratificado cúbico, estratificado porque são várias camadas e cúbico porque a altura e a largura são semelhantes, dando a forma no formato cúbico. Funcionam como uma camada de tecido protetora e também reveste os ductos excretores das glândulas sudoríparas, envolve os folículos ovarianos, grandes ductos das glândulas excretoras e, além disso, a junção anorretal. Como podemos ver aqui é uma imagem de um epitélio estratificado cúbico. Já o epitélio estratificado colunar, ele estratificado porque tem mais de uma camada e colunar porque são altas.
e tem função de secreção e proteção de todos os epitélios cilíndricos, além de ser encontrado cobrindo a conjuntiva do olho e nos maiores ductos das glândulas exócrinas. E aqui podemos ver que tem duas camadas, então isso é estratificado, e colunar porque são altas. Epitélio de transição. O epitélio de transição ele recebe esse nome porque a forma e o número de camadas de células visíveis elas vão variar conforme o órgão ele esteja relaxado ou distendido. Por exemplo, a bexiga. Quando a bexiga está cheia, o órgão ele fica mais contraído, mais distendido. Então, as células do epitélio vai aparentar ter menos camadas. Já quando a bexiga está vazia, ela está mais relaxada, o número de camadas de células parece ser maior, parece que tem mais camadas. Esse epitélio de transição, ele reveste todo o sistema urinário, todo o trato urinário. Como está pontuado aí no slide. Reveste o tecido urinário ou o urotélio. As células desse tecido, quando elas estão relaxadas, elas ficam com uma estrutura um formato mais globosas. Já quando o órgão está distendido, as células elas ficam mais achatadas, mais pavimentosas. Vai ficar mais fácil de vocês compreenderem aí nas imagens. Na primeira imagem, nós temos o tecido epitélio de transição visto de um microscópio. Ele está mais relaxado. É o epitélio de transição de uma bexiga. Então, a bexiga aí na primeira imagem, ela está vazia, então o órgão está mais relaxado. Vemos que aparenta ter mais camadas de células do que na segunda imagem, que o órgão está mais contraído. A bexiga ela está cheia, então o órgão está contraindo e as camadas elas aparentam ser menores. Por isso que é epitélio de transição, porque ele vai variar, ele vai mudar de acordo com o órgão, como ele esteja, se ele esteja relaxado ou distendido. Agora vamos falar sobre o epitélio glandular. Epitélio glandular, ele é composto por glândulas e essas glândulas elas vão se originar a partir do tecido de revestimento. As células epiteliais elas vão invaginar, proliferar até o tecido conjuntivo e vão formar essas glândulas. As células desse tecido, elas são células especializadas cuja função é a produção e liberação de secreção. Na imagem a seguir, nós vemos o epitélio de revestimento. Esse epitélio de revestimento, as células que compõem esse tecido, elas vão proliferar e vaginar, como está descrito aí na imagenzinha, no esquema, que a proliferação das células e sua penetração num tecido conjuntivo subjacente. Ou seja, as células epiteliais elas vão proliferar até o tecido conjuntivo, formando glândulas. A parte de baixo da imagem é a parte onde vai haver a diferenciação dessas glândulas. Se elas vão ser glândulas exócrinas ou endócrinas. Por exemplo, se essas células epiteliais elas invaginam até o tecido conjuntivo, porém elas continuam presas ao tecido de revestimento, elas vão formar meio que um canalzinho, um ducto. O nome dessas glândulas vão ser glândulas exócrinas. Glândulas exócrinas são glândulas que têm ductos. Agora, se as células epiteliais elas proliferam, elas invaginam até o tecido conjuntivo, porém elas se desprendem do tecido de revestimento e ficam só no tecido conjuntivo, essas glândulas elas vão ter o nome de glândulas endócrinas. Então, a principal diferença entre uma glândula exócrina e uma glândula endócrina é a presença de ducto. Ducto é um
canal. E as glândulas exócrinas, elas têm esses ductos. As glândulas são classificadas quanto ao número de células, sendo unicelular, quando é apenas uma célula, e essas células são especializadas, ocasionais. E um exemplo de uma célula unicelular são as células caliciformes, e elas podem ser multicelular, que são várias células. E a secreção dessa célula multicelular, ela vai ser por um conjunto de células. Além disso, ela também pode ser classificada quanto ao local onde a secreção é lançada, como glândula endócrina, que não tem ducto, e suas secreções irão ser lançadas diretamente na corrente sanguínea. E um exemplo são os hormônios, o hormônio da tireoide é um exemplo. Já as glândulas exócrinas, elas têm ductos, e esses ductos são canais que vão secretar para fora da célula. Um exemplo são as glândulas lacrimais. Já as glândulas mistas, elas também podem ter glândulas endócrinas e glândulas exócrinas. Ela tem os dois. E um exemplo é o pâncreas, porque o pâncreas ele pode ter uma porção endócrina, que é onde a secreção vai ser dos hormônios insulina e glucagon, e vai ser lançada diretamente no sangue. Já quando é na porção exócrina, ela vai ter a secreção do suco pancreático e vai ser lançada no intestino. Classificação das glândulas exócrinas quanto ao número de ductos. Sabemos que as glândulas exócrinas, elas apresentam esses canais, esses ductos. Essa é uma característica dela que diferencia elas da glândula endócrina. Esses ductos, eles podem se diferenciar, né? Apresentam-se esses dois tipos, que são os ductos simples e os ductos compostos. Simples porque só tem um ducto, um canal, e composto porque apresentam vários canais, vários ramos, tanto que pode ser chamado tanto de composta ou ramificada. Um exemplo de glândula exócrina com ducto simples, glândulas sudoríparas, e de glândula composta, exócrina composta, são as glândulas parótidas do pâncreas e a sublingual. Outra classificação é em relação à forma da porção secretora, que temos 3 tipos: acinosa, em formato de cacho, tubulosa, em formato de tubo mesmo, um tubo de ensaio, e tubulocinosa, que é quando apresenta essas duas formas. Um exemplo de acinosa são as glândulas parótidas e as glândulas do pâncreas, de tubulosa, as glândulas da mucosa intestinal e uterina, e tubulocinosa, as glândulas do esôfago. Aí nós temos uma imagem que vai estar representando melhor essas classificações. Temos em cima as glândulas simples. Nessa parte laranja é onde temos os ductos, e a parte roxinha é a porção secretora. Vemos que todos nessa imagem, nessa ilustração, apresentam um tubo mesmo, um ducto em forma de tubo, parecendo um tubo de ensaio. Na primeira imagem é uma tubulosa simples, tubulosa em forma de ensaio, simples, um ducto. Na segunda imagem é uma tubulosa simples, ou seja, só tem um ducto, porém ela é uma tubulosa ramificada. A porção secretora dela são vários tubos, porém ramificado. Mas o ducto, se você ver a parte laranjinha ali, só é simples, é só um canal. O que vai ser ramificado é a porção secretora. Já na terceira imagem, nós temos um ducto laranjinha, um ducto simples, e a porção secretora dela é tubulosa inveolada. Parece um fio embolado. Já na quarta ilustração, nós temos um ducto, porque é uma glândula simples. Já a porção secretora é acinosa. Parece
um cacho, parece um alvéolo. Em formato de alvéolo, parece um cacho de uva. Já na parte de baixo, são glândulas compostas. Na primeira ilustração, o ducto, a gente vê que ele é ramificado, que ele vem, porém ele forma ramos. Já na parte secretora, é uma tubulosa, formam tubos. Os tubos eles estão bem visíveis aí, a gente vê que parece um monte de tubo de ensaio. Já na segunda ilustração, o ducto ele é ramificado, lembrando essa partezinha laranja. Já a porção secretora, ela é acinosa em forma de alvéolos. Já na terceira imagem, nós temos o ducto ramificado, mas a porção secretora é túbulo-acinosa. Então, tem o tubinho, mas logo em seguida ela forma esses alvéolos. Então, as glândulas exócrinas, elas são aquelas glândulas que têm ductos, e esses ductos são canais que vão secretar para fora. E elas podem ser classificadas quanto ao produto de secreção, sendo merócrinas, quando elas vão liberar somente a secreção, não vai ter prejuízo, a célula vai ficar intacta, como vemos aí na representação da imagem, a letra B, mostra, olha lá, a secreção e a célula intacta. E um exemplo de merócrina são as glândulas lacrimais e salivares. As apócrinas, elas liberam secreção, porém vai ter uma perda parcial do citoplasma. E um exemplo de glândula vai ser as mamárias. Como vemos aí na letra C, como ela vai ser? Ela vai secretar, porém ela vai ter essa perda parcial do citoplasma. Já as holócrinas, elas vão liberar a secreção, porém vai ter a perda total do citoplasma. E um exemplo são as sebáceas, as glândulas sebáceas. Como vemos aí na imagem, na letra A, as holócrinas, então elas vão secretar, vai acabar morrendo a célula e depois vão ter outra nova célula. Então, as glândulas exócrinas, que são essas glândulas que têm ductos, que esses ductos são canais que secretam para fora, elas podem ser classificadas quanto ao tipo de secreção, sendo serosa, que secreta um fluido aquoso, ou seja, um fluido líquido. E um exemplo de secreção serosa é as glândulas salivares parótidas. Além disso, elas também podem ser mucosa, que secretam muco. E elas têm como exemplos de células caliciformes dos intestinos e trato respiratório. E por último, temos a célula seromucosa, que ela tem tanto célula serosa como também mucosa, ela tem os dois. E como exemplos temos as glândulas salivares e submandibulares. Então, a classificação das exócrinas são, tipo secreção, são essas três. Classificação das glândulas endócrinas quanto ao tipo de secreção. As glândulas endócrinas, elas só têm uma única classificação, que é em relação à secreção. E aí nós temos dois tipos, vesicular ou cordonal. Lembrando que vocês podem encontrar em sites ou em livros essa vesicular com outro nome, folicular. Lembrando que os dois nomes estão corretos, vesicular e folicular. Nesse tipo de secreção vesicular, as células elas vão se arranjar, vão se arrumar em forma de vesículas, em forma de folículos, onde vai se acumular uma secreção. Então, vamos ter essas vesículas e dentro dessas vesículas vão estar essa secreção. Um exemplo, o exemplo principal desse tipo de secreção vesicular ou folicular é a glândula tireoide. A glândula tireoide é o principal exemplo dessa vesicular. Já a cordonal, as células elas vão se dispor enfileiradas, formando cordões que se comunicam entre si. Cordonal vem de cordões. Elas vão ficar uma atrás da outra realmente enfileiradas, com as células interligadas uma com as outras. Um exemplo desse tipo de secreção cordonal são as glândulas paratireoides. Na imagem aí que está aparecendo para vocês,
conseguimos ver, né, visivelmente, nitidamente, essas estruturas. Nós vemos que as células, elas formam essas vesículas, elas formam esses folículos, como está sendo apresentado para vocês aí na primeira imagem, e dentro nós temos essa secreção, como está sendo identificado aí para vocês na imagem. Está escrito secreção e numa cozinha amarelo. Essa parte amarela é a secreção e o que está em volta de azul são as células nesse formato de vesícula. Na segunda imagem, nós temos essas glândulas endócrinas formando cordões. Vocês veem visivelmente na imagem elas enfileiradas mesmo, uma atrás da outra. Então, antes de finalizar, iremos deixar essas 4 perguntas para vocês responderem e assim estar testando seu conhecimento. A primeira é para discorra sobre as principais características do tecido epitelial. A segunda é para explicar por que um tecido epitelial pseudoestratificado ele pode ser confundido com um tecido epitelial estratificado. A terceira é para falar como ocorre a formação das glândulas exócrinas e endócrinas e para classificar de acordo com o modo de secreção. E a quarta e última é falando sobre o pâncreas, que o pâncreas é um órgão importante, pois ele produz insulina e glucagon, que atuam regulando a concentração de glicose no sangue. Além disso, ele produz e lança no duodeno suco pancreático, que é uma solução rica em enzimas digestivas. Sendo assim, na pergunta quer saber qual tipo glandular presente no pâncreas e como é o seu funcionamento. Então, como eu acabei de ler todas as perguntas, vamos fazer assim, que eu sei que vocês estão craques, mas vamos fazer assim. Eu vou responder 2 questões e vocês respondem as outras 2 questões, pode ser? Vamos fazer assim para ficar dinâmico. Vocês respondem a primeira. E se tiver alguma dúvida, é só voltar no vídeo que está explicando direitinho. Todas as respostas estão no vídeo. Eu vou deixar a primeira com vocês. Vamos responder a segunda. Então, explique por que um tecido epitelial pseudoestratificado pode ser confundido com um tecido epitelial estratificado. Será por quê, hein? Por que ele é confundido? Então, ele é confundido porque devido seus núcleos ter diferença de altura, uns altos e baixos, vai dar essa falsa ideia de ter várias camadas. Mas, na verdade, ele só tem uma camada e ele é um epitélio especial simples. Agora, eu vou para a última pergunta que eu vou responder. Que como a gente escolheu, né, 2 minhas, 2 de vocês, e a gente intercalou. A quarta fala do pâncreas, perguntando qual o tipo glandular que está presente no pâncreas. Será qual tipo, hein? Eu falei, é o tipo glandular mista, porque ela tem tanto glândulas endócrinas como exócrinas. E como ele funciona no pâncreas? No pâncreas ele funciona dessa maneira. Exócrinas, exo vai ser para fora, elas vão ter ductos e vão ser liberadas para fora. E no pâncreas, quem faz essa porção dos endócrinos é os hormônios. Os hormônios, eles secretam insulina e glucagon nas cavidades do sangue, na corrente sanguínea. Então, ele faz o quê? Os hormônios, insulina e glucagon, eles secretam e lançam na corrente sanguínea. Já a porção endócrinas, eles não vão ter ductos, que são canais, e eles vão fazer o quê? Secretar no suco pancreático e será lançado no intestino. Então, fica aí para vocês. Foi muito legal participar com vocês. Tenho certeza que vocês também acertaram a questão 1 e 2. Eu só vou dar um spoiler assim por cima. Eu vou falar só as principais características e deixar vocês explicar. Olha, então, espero que tenham gostado, que
estejam aprendido de verdade. E que se ficou alguma dúvida, é só rever o vídeo. Mas acredito que não, que vocês são muitos espertos. E aqui agora são as nossas referências que a gente utilizou. E agradecemos pela atenção. E antes de finalizar, a Laís vai dar uma falinha para vocês. Então, beijos e muito obrigada pela atenção. Enfim, finalizamos nossa apresentação. Eu, a Laís e a Alana, juntamente com a Ana Caroline, nós apresentamos para vocês o estudo funcional do tecido epitelial de revestimento de mucosa e glandular. Somos alunas, da UNEB, Campus Senhor do Bonfim, Campus 7. Esse trabalho ele foi orientado pelo professor Dr. Álvaro Miller da Fonseca, para obtenção de nota do terceiro semestre da disciplina de histologia. Desde já agradeço a atenção de vocês. Muito obrigada por assistir o nosso vídeo e até mais.